Olha só, trazendo curiosidade aqui, informação para todos vocês. Você sabia que a Groenlândia, na Dinamarca, é a maior ilha do mundo? O Brasil também marca presença na lista das maiores ilhas. Tem a ilha do Bananal, entre Tocantins e Mato Grosso. É a maior ilha fluvial do planeta, ou seja, cercada por rios. Ela tem 20 mil quilômetros quadrados. Já a ilha de Marajó, no Pará, com 49 mil quilômetros quadrados, é a número 1 da categoria fluvio-marítima. Um termo que, esse termo ele é usado quando a ilha é cercada por rio e mar. E hoje o artesão Gutenberg Mota Júnior, ele vai nos ensinar a fazer ilhas de resina. A gente traz essas informações como uma curiosidade para todos vocês. E o Gutenberg vai trazer essa curiosidade de técnica aqui, que eu estou muito curioso. Seja bem-vindo, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui também. Olha, essa técnica é incrível. A gente vê o resultado ali, dá um efeito impressionante. Então Sim. Você pode fazer um quadro para compor uma decoração, principalmente em madeira, né, Gutenberg? Sim, e os materiais que a gente utiliza são materiais super baratos. E a técnica, você não precisa ser um artista, qualquer pessoa consegue fazer, é bem simples. É acessível para todos, né? É acessível para todos. Agora, é fácil então fazer? É fácil, são muitas etapas. Eu vou tentar resumir, mas é basicamente fácil. Você não precisa esculpir alguma coisa de gesso, não, é bem simples. E fica até com uma sugestão para que as pessoas acrescentem essa técnica nos seus trabalhos para agregar valor justamente, sim, né? Sim, com certeza. Eu faço outras ilhas, eu já fiz Ilha Grande, que é uma ilha do Rio de Janeiro muito famosa, Fernando de Noronha também, que são quadros bem maiores, e essa daqui é a Ilha Bela. Ilha Bela? Sim, sim. Então, vamos começar aí. Por onde a gente começa? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é da madeira. Certo. Então, precisa de uma madeira plana, que pode ser um compensado cru, de MDF cru, ou um compensado naval. Tá. Ele tem que estar cru, porque se tiver laqueado ou algum verniz, a resina ela não gruda. Certo. E aí, o segundo processo que a gente tem que fazer é ter o desenho de uma ilha. Então, o que eu faço? Eu vou no Google e eu pesquiso Ilha Bela. E aí, no mapa, vai aparecer a ilha. O que a gente faz? Dá um print screen, que é aquele botãozinho do teclado, e ele congela a tela da ilha. A gente pega essa imagem, coloca no Paint, que é uma outra ferramenta que já tem no computador, aumenta essa imagem para que ela fique do tamanho de uma folha 4, que é igual essa daqui. Certo. E aí a gente vai colocar para imprimir essa imagem. Agora eu preciso transferir ela para cá. E eu utilizo uma folha de papel carbono. Folha simples de papel carbono. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa folha de papel, a ilha por cima, e eu vou cobrir. Tá. Vou cobrir ela toda e o desenho vai sair todo por baixo. Porque agora nós estamos transferindo, né? Isso. Esse risco aí desta ilha para a madeira. E aí vai sair o desenho exato. Depois que o desenho estiver todo pronto aqui por baixo, a gente vai precisar passar a resina e esperar 2 horas. Certo. Que a resina ela vai começar a entrar num estado de cola, de gel. Ela demora 24 horas, mas em cerca de 2 horas ela fica bem grudenta. Tá. E aí a gente vai vir com gesso, Certo. vai misturar o gesso Qual na resina água. que você passou ali? Essa resina, 2004 da Deixa eu ver. Redilize. Qual que é? Essa aqui? Isso. Essa aqui. Foi essa resina aqui, ó. Isso. Essa resina, então você passa ela uma camada só, é isso? Uma camada só Olha lá. no desenho. É a 2004 da Redilize. Isso. E aí a gente vem com o gesso, mistura o gesso no potinho, gesso simples, coloca no local onde tem a resina e vai amassando com essa espátula para ele fazer esses desenhos. Qual que é a função dessa resina aqui, Gutenberg? Ela, além de Nesse ser caso aí que você está passando na base. ela vai colar o gesso na madeira. Ah, Porque tá. se eu colocar o gesso direto na madeira, depois quando eu empurrar ou qualquer força mecânica que eu colocar, ele vai descolar. A gente consegue observar aí, olha, que tem a resina embaixo, né? Sim, sim. Até um milímetro ali, 1 centímetro. Isso. Meio centímetro, né? Um pouquinho a menos aí do gesso. E aí, depois que a gente colocar o gesso aqui, a gente vai começar a pintar.
Esse gesso é um gesso comum mesmo? Comum. Comum. Que vende em casa de material de construção. Você coloca, só vai Só mistura ele misturando no e potinho. depositando ali na resina. Isso, vai colocando na resina e para dar esses desenhozinhos de relevo, a gente vai amassando com essa pazinha. Quer dizer, a resina ela ajuda a selar a madeira, porque a madeira é Isso, porosa, né? Então isso. também ajuda nessa base. Justamente. E aí daqui a gente vai fazer a pintura. Tá? Pra Você ficar deixa assim. desigual assim mesmo, né? Ó. Isso, Como que isso, você isso. faz isso? Então, esse processo da criação, esse tipo de ilha, ele não é um processo abstrato, é uma criação de uma ilha que não respeita o relevo. Sim. Ele é mais simples de fazer. Tá. E ele dá uma noção de profundidade com as cores que a gente vai utilizar assim. Uhum. Existe criação de outra ilha que ela tem que seguir o relevo. Aí eu tenho que ver no mapa, no Google Maps, onde é mais alto, onde é mais baixo. Nossa. Mas para esse daqui é mais simples. Tá. E também dá um efeito legal. É uma Certo. representação abstrata de uma ilha, Que é com a espátula que com você... essa espátula aqui. Com a espátula que você vai depositando o gesso Isso, e vai vou- acertando. E eu é vou isso? amassando ele para ele ficar assim. Ele pode Ah, tá. ficar baixinho, pode ficar mais alto. Perfeito. E aí O a gente vai importante é não deixar sair da não marcação. pode sair do desenho, né? justamente. Tá. Aguardamos a secagem, então. Isso, desse aí eu gesso. aguardo o gesso, Tá. mais ou menos 1 dia, 2 dias, você já pode começar a pintar. Tá. 1 dia já pode começar a pintar. E aí a gente vai utilizar a tinta acrílica para pintar, Certo. porque a cobertura dela é muito melhor que a tinta PVA. Você dá uma mão só, não precisa Já pintar cobre por bem. cima. Isso. Você pode pintar. Você vai pintar Sim. nesse aqui mesmo? Sim, eu vou pintar um pedacinho daqui onde vai ser a parte do relevo e um Tá. pouco daqui onde vai ser o mar. E aí vou mostrar a próxima etapa. Vamos ver. Eu utilizo três tons de verde diferentes para dar essa noção de profundidade, senão ele vai ficar muito bruto. Certo. E eu também utilizo uma cor camurça para dar uma quebrada no verde. Uhum. E aí o que a gente faz? A gente molha esse no verde, o mesmo pincel a gente molha aqui no outro verde. Vai São pintando 3 assim do tons, lado, então. isso. Você já vai trabalhando a luz e a sombra. Isso, e aqui eu molho no camurça, que ele mistura e dá um tom de verde um pouquinho mais claro. Ó. Isso daqui a gente vai fazendo na ilha toda. Olha que trabalho bonito, uma técnica diferente que nós estamos apresentando aqui no nosso programa, uma técnica que une resina, gesso e pintura para você criar aí uma paisagem maravilhosa de uma ilha. Depois que a gente pintar a ilha toda, a gente vai pintar o que vai ser o mar. Tá. E aí eu vou utilizar 2 cores, o azul turquesa Uhum. Tá. e o azul marinho. Perfeito. Tinta acrílica também. Tá. O que eu faço? Para pintar, eu não pinto com pincel, porque o pincel deixa a marca. Eu utilizo esse batedor aqui. O Uhum. nome dessa ferramenta é batedor. Com uma esponja, né? Isso. Segura E aí- um pouquinho aí, só pra gente mostrar Ó. essa ferramenta, ó. Chama batedor, ó lá. Tem uma esponja desse jeito. Isso. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai depositar um pouco do azul Uhum. no fundo, mais longe da ilha. Certo. E a gente vai colocar um pouquinho do turquesa, um Tem pouco que mais mexer próximo. bem, né? Importante a gente lembrar, como até o Gutenberg falou, né? Essa é uma tinta acrílica que ela tem uma boa cobertura, então aqui não precisa passar uma base para ir direto, não, né? não precisa, vai direto. E aí com esse batedor, a gente vai misturar essas cores. Então aqui eu vou ter um azul escuro, aqui eu vou ter a mistura do azul claro com turquesa e daqui para frente eu vou ter o azul turquesa mais puro. Certo. Por isso que então a gente vai fazer isso daqui, ó. Vai misturando os dois. E aí no meio vai surgindo uma outra cor, que é um azul, que é a mistura das duas. Eu fico impressionado porque até parece uma fotografia, né? Uma pintura bem realista. Isso foi uma técnica que eu desenvolvi com o mínimo de recurso possível e sem ter nenhuma habilidade artística que eu nunca tive, Por né? que você começou a trabalhar com essa técnica, Gutenberg? Eu me inspirei em um rapaz que faz quadros nos Estados Unidos e eu vi que ninguém aqui no Brasil tinha e eu sou apaixonado por mar. Então, todo o meu trabalho de resina é voltado para a linha de mar, de oceano. Certo. E, bom, como eu sempre gostei de quadros e eu gosto de mar, eu
começou eu tentei reproduzir o trabalho dele com os materiais que eu tinha aqui. Perfeito, hein? Surgiu. Depois que a gente vai fazer isso daqui em volta do quadro todo. Tá. E como esse batedor é grande, ele não vai chegar aqui no cantinho. Então a gente vai ter que usar um pincel mais fino para pintar de verde no cantinho. E aí ele vai ficar assim, ó. Certo. Você trouxe um Trouxe adiantado? um outro. Você consegue... Quer passar para cá? Vou colocar aqui no cantinho. Cabe. Olha só, vamos ver. Uau, olha só. Que lindo. Aqui a gente já tem o efeito da pintura, né? Olha só, gente. Então vocês observam... Lindo demais! Muito lindo mesmo, hein? Você observa que os tons de azul, né, vão clareando conforme vai se aproximando ali da ilha. Exatamente. E agora a gente vai fazer o trabalho de resina. Certo. O que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar a mesma resina, 2004. Eu vou misturar com um pigmento que é o pigmento camaleão azul. Tá. Ele não transforma a resina na cor totalmente esse azul. aqui? Não, é esse daqui. Não, esse aqui. Isso. Ele não transforma a resina, ele não deixa a resina da cor azul, mas ele dá um efeito azulado assim bem superficial. Fica brilhante. Tá. Ele não transforma azul, ele fica um azul brilhante. Para deixar aquele vivo, né? Isso. O vivo. E depois que a gente misturar ele, a gente vai colocar no quadro e a gente vai vir com o corante, que é Aí esse sim. líquido, esse azul escuro aí. Esse aqui? Isso. Esse aqui é o corante, ó. Isso. Isso aí. Esse aqui é o A corante. gente vai vir com esse corante e a gente vai molhar para poder... Das nuances, né? Isso, dar as nuances e ele ficar com a marquinha. Isso a gente vai fazer com luva. Tá, Então agora vamos entrar na Vamos resina. lá, então. Vamos ver. Você colocou aqui, olha, eu até estava estranhando o que seriam esses copos, mas é justamente para ficar... Para ficar mais alto. É importante Mais alto. a gente também fazer a vedação da parte lateral do quadro, Certo. senão a resina corre para baixo e depois para tirar dá mais trabalho. Certo. Então eu faço uma barreira, tem que ficar mais alta que o quadro e eu faço em volta dele todo. Você precisa de uma bandeja, é isso? Isso, eu preciso que... Onde tá? Tá aqui embaixo, Sarinha? Não. Pode vir aqui. Vai precisar agora? Não vou precisar não. Ele vai não precisar? vai escorrer para baixo, vai escorrer Tá. pouquinho só. Se você precisar, você... Tá. Nós estamos a posta aqui. Essa fita aqui é uma fita impermeável. Ela é ideal para resina, porque tá. as outras fitas comuns, as brancas, fita crepe, a resina quando esquenta atravessa ela. Ah, então Então olha... tem que utilizar uma Não fita sabia, de não. pintura automotiva, mesma Certo. fita de pintura de carro, Perfeito, tá? perfeito. Bom. Já demarcamos aí. E agora a gente vai misturar a resina para colocar aqui. Eu Certo. vou utilizar aqui 150 gramas de resina. Tá. Vamos ver. Vou colocar aqui no copo e passar para cá. Então aí é importante fazer toda o cálculo, né? Isso. Como que eu calculo? Tem um aplicativo que a gente coloca as medidas do quadro e ele já dá a quantidade de resina que a gente vai Se utilizar. necessário. Isso, Tá. isso. Perfeito. Esse aplicativo tem lá no site da Red Lise. Perfeito. Tem que colocar a luva porque a resina gruda muito na mão. Daqui a pouquinho eu vou passar o site para vocês, inclusive de onde vocês vão encontrar todos esses produtos que nós estamos falando aqui, viu? Essa resina aqui, a proporção dela é 2:1, ou seja, a cada 100 gramas que a gente coloca de resina, a gente tem que colocar 50 gramas de endurecedor. Tá. Então Então essa eu é a vou- 2004, né? 2004. Isso. Então eu vou colocar aqui Certo. 100 gramas de resina. 100 gramas. Vamos lá. Essa sua balança aí é compacta, gostei dela, hein? É a balança de Olá. precisão. É uma balança muito utilizada em joalheria para pesar os anéis, cordões de ouro. Ela mede a cada 1/10 de grama. Certo. Olha lá. Aí colocou. Aí agora você vai colocar. Isso. Eu misturo endurecedor. Tá. Olha lá. Que é quanto nesse caso? 50 gramas pode ser
pode passar um pouquinho, 10%, Tá, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. perfeito. Agora é E só a gente mexer. vai misturar. Uhum. Aqui a gente tem que misturar por 5 minutos, tá? Certo. E Eu aí? vou utilizar um pouquinho desse pigmento, camaleão, Que é justamente... só para dar um tom prateado, azulado por cima. Certo. Olha lá. E agora nós vamos despejar. Isso. Isso. Olha lá. Mistura bem. Olha que interessante, gente. Ó, ele não torna a resina azul, ele não deixa a resina azul, ele deixa esse tom assim prateado. Que vai realçar este mar que a gente pintou. Olha que trabalho sensacional. A gente sabe que a técnica de resina é uma das técnicas que mais está bombando no momento. Então, muita gente quer entrar para este universo da resina. Você com o dedo Agora, mesmo espalha? preciso espalhar com o dedo. Olha lá. Depois no cantinho a gente vai usar a gente usa a mesma espátula do gesso para empurrar ela para os cantinhos. Certo. E a gente vai utilizar Esse corante. esse corante aqui para pingar, isso daqui é para finalizar, a gente pinga aqui em cima, tá? Quanto tempo a secagem, Gutenberg? 24 horas, você já pode pegar que ela não vai amassar. Olha lá. Olha que interessante, gente. Sensacional, hein? E aí com os dedos, para dar aquele efeito igual tá no quadro, a gente faz assim, ó. Olha lá. Olha aí. Aí vai dando o resultado, né? Isso. Vou espalhando. Interessante. Se tiver alguma bolha, aí é só com um soprador, Soprador térmico ou ou com um maçarico. maçarico para você tirar tudo, né? Isso. Nos cantinhos a gente vai espalhando devagar para fechar todos os cantos. Olha só, gente. Deixa eu pegar as tampinhas aqui. Gente, olha que demais. Impressionante esse efeito, né? Impressionante o efeito que dá. E a gente vê, ó, nós estamos passando os contatos do Gutenberg. Quem quiser tirar dúvidas, conhecer mais sobre o produto, né? Realmente é uma técnica fantástica, né, gente? Fantástica.